parte base, o Vinícius é nosso analista de governança e o Thales nosso coordenador de sistemas barra soluções ali e projetos. Aí esse é o Legal, time que eu tá? falei que eu ia compartilhar com vocês aqui para que vocês pudessem fazer a apresentação, então pode partir do zero aí, tá? Tá bom. Tá. Tá gravando Perfeito. já, e aí a gente faz o mesmo esquema. Depois eu te mando o link da gravação. Aquele que eu te mandei deu certo? Você conseguiu compartilhar? Sim, sim. Então tá. Então, da hora que acabar aqui, eu compartilho essa outra também. Pessoal, eu sou o Oscar, eu sou um parceiro da Chiametric, aí, conjunto com o César também. E a Ângela e o Renato são lá da Chiametric. O Renato é o arquiteto das soluções, a Ângela é a gerente de produtos lá. E aí a gente vai fazer a apresentação para vocês, certo? Vou passar a palavra para eles e estou acompanhando a reunião aqui. Muito obrigado a todos aí. Ângela, Renato, com vocês. Obrigada, Oscar. Gente, boa tarde, né? Sejam todos bem-vindos. Brevemente, tá? Porque todo mundo aqui é técnico, a gente já conhece, todo mundo quer ver a ferramenta rodando, né? Mas brevemente, vou apresentar um pouquinho para vocês de quem somos, enfim, o que fazemos, né? Nesse mercado de tecnologia. E logo na sequência aí eu já passo a palavra para o Renato. O Renato vai então fazer uma demonstração da nossa plataforma, da nossa solução aí na íntegra para vocês, tá? E vocês fiquem bem à vontade também para perguntar, tirar as dúvidas aí no meio do caminho. Não tem problema estar interrompendo também a apresentação, tá? Esse momento realmente é para tirar qualquer dúvida, enfim. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, só me sinaliza a hora que estiver olhando, a hora que estiver aparecendo. Estamos vendo. Ah, legal. Então, assim, né, a gente falando um pouquinho de grupo, né? A gente faz parte do Grupo Supero. O Grupo Supero tem um aglomerado aí de 4 empresas dentro do grupo. É um grupo que tem há mais de 20 anos no mercado, onde a gente leva transformação digital aí para dentro das empresas. Cada empresa tem a sua particularidade de negócio. Então, o PayPass é uma empresa de integrações, a Chiametric é o braço SAP, né? Então a gente tem algumas soluções para o ecossistema SAP e também trabalhamos com alocação de mão de obra, fábrica de software. Hoje, especificamente, vamos trabalhar, né? E vamos apresentar para vocês a solução do que é a DevOps. Temos a Supero dentro do grupo, que é alocação de outsource, né? Então, C Sharp, linguagens web, e a Quality, que é um braço internacional do grupo. Hoje, né, como eu comentei, somos o braço SAP dentro do grupo. A QA está há 10 anos no mercado, então estamos aí para transformar vidas e impulsionar negócios através do conhecimento. Utilizamos 3 grandes pilares, né, como tomador de decisão aqui para trazer projetos e apoiar os nossos clientes no impulsionamento, né, e na transformação desses negócios. Então, metodologia, tecnologia e gestão é o que a gente acredita que é uma combinação perfeita para realmente impulsionar, né, os negócios. Um pouco da nossa história, esse material vou compartilhar depois com vocês. Então, nascemos em 2013 e aí tivemos alguns marcos bem interessantes. No ano de 2024, esse ano, início do ano, nos tornamos Silver Partner. Então, a nossa ferramenta, a que a gente vai apresentar hoje para vocês, foi homologada pela SAP. Então, é uma ferramenta, inclusive, comercializada dentro da SAP Store. Alguns dos nossos clientes aí que temos em portfólio. Eu acho que a Ângela travou, tá, pessoal? Só um minutinho. Acho que a conexão dela acho deve que ter sim. caído. Vai lá, Renato, toca aí. Se for o caso, abre a apresentação de uma vez, né? Deixa eu... Automatizado. Oi? Voltou. Ah, voltou. Não, voltou. Você tinha caído e voltou, Ângela. Ai, desculpa. Aonde que eu parei? Na lista de clientes lá. Tá, deixa eu voltar aqui.
que a internet deu Essa uma... daí, essa daí. Tá, perfeito. Obrigada, Oscar. Ok, falando um pouquinho da plataforma, né? Antes de passar a palavra para o Renato, a plataforma ela foi desenvolvida, né, e baseada no programa Dora do Google. Então, ela, né, traz aí automatização, praticidade e facilidade aos processos de DevOps e gestão da mudança dentro dos ambientes SAP. Onde tem aí o 100%, né, do ciclo ICD, CD automatizado. Aqui a gente traz uma figura onde a gente linka os principais entregáveis da cultura DevOps com a nossa ferramenta, e isso tudo, né, o Renato vai conseguir aí demonstrar na prática para vocês. E esse material aqui depois também eu compartilho com vocês, caso, né, queira aprofundar um pouquinho mais. Mas vou liberar aqui a agenda para que o Renato faça a apresentação na prática. Perfeito, Ângela, obrigado. Boa tarde a todos, pessoal. Eu vou apresentar a ferramenta que é a DevOps. Qualquer dúvida que tiver, pode me interromper. Está aparecendo a tela para todos? Apareceu, Renato, sim. Perfeito. Como funciona a nossa ferramenta? É um portal web. Ela se comunica com o ambiente SAP através de um add-on. Então, tem um add-on instalado dentro do ambiente ABAP em comunicação com o nosso portal web. Então, mostrando toda aquela parte da cultura DevOps, então a gente faz uma analogia da cultura versus o SAP e linka as atividades dentro da própria cultura. Ela funciona através dos middlers de mercado da SAP. Então, PI, CPI, RFC, e também a gente consegue conectar com os middlers não SAP. Por exemplo, Sensidia também a gente consegue fazer essa trilha de comunicação. Essa é a carinha da ferramenta. Ela é similar ao Trello, Azure DevOps, Gira, só que com funcionalidades de automação com o seu ambiente SAP. Então, desde a criação da request até o transporte produtivo, liberação, gestão de risco, avaliação de qualidade. Então, eu vou seguir aqui com a apresentação, criando o fluxo do dia a dia. Seria a criação de card, desenvolvimento dentro de cada coluna. E também dentro da ferramenta, a gente tem um pilar de assessment. O que seria o assessment? Seria a avaliação de todo o seu ambiente, tirar um diagnóstico de tudo que foi desenvolvido e pontuar dentro das melhores práticas SAP oportunidades de melhoria no código. Exemplo, a Jales Machado, quanto select asterisco tem dentro do ambiente da Jales Machado? Tudo que foi desenvolvido. Quantas tratamentos de loop tem dentro da Jales Machado? A ferramenta consegue pontuar isso linha a linha e descrever, dentro desse comando, a melhor prática é utilizar uma outra forma para reduzir, para melhorar a performance e o processo do ambiente em si. Dentro do dia a dia, a ferramenta ela tem um grande diferencial. Ela faz análise de avaliação de código pelo Delta. Então, ela pontua dentro da versão que o desenvolvedor está atuando, quais são as melhores práticas dentro do booking de qualidade da SAP. Então, vou seguir aqui com a demonstração. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para questionar. Então, vou criar uma demanda. Dentro dessa demanda, a gente tem alguns campos vinculados ao SAP, por exemplo, o módulo. Então, aqui a gente seleciona o módulo que a gente vai atuar. E esse campo ele é configurável. Então, o cliente pode definir quais módulos ele vai deixar ativo na configuração do card. O tipo, se é uma configuração, projeto ou suporte. Se for um projeto, a gente também tem uma funcionalidade de cadastro de projetos, onde a gente consegue vincular todos os cards a um projeto e no momento de deploy, selecionar todos e realizar o deploy em sequência, para evitar riscos de transporte produtivo. Vou selecionar um projeto aqui que a gente tem no cadastro. Vou exemplificar aqui com o cadastro de um relatório financeiro.
uma estimativa preliminar de horas de desenvolvimento, uma referência. Essa referência pode ser o ticket do sistema de ITSM que vocês utilizam, e também a gente consegue, dentro de APIs expostas da aplicação, já criar o ticket aqui dentro do que é a DevOps automático. Então, se tiver API para a gente consumir, ou a própria aplicação terceira conseguir consumir, ele já pode criar o ticket aqui de forma automática. Aqui uma previsão de término de desenvolvimento. Aqui uma descrição do que vai ser desenvolvido. Contas contábeis, no caso. Usuários envolvidos, que seria tanto o usuário que vai desenvolver, customizar, e também pessoas que são participantes daquele card, que vão atuar como homologador, gerente de projeto. Quando eu clico no ícone, ele já seleciona o meu usuário SAP. Dentro de atividades, eu consigo criar dentro do card tarefas. Então, consigo separar dentro dessa história tarefas que vão ser executadas dentro desse card. E somente no final de todas as tarefas finalizadas, o card sobe para a produção. Demanda criada. Então, aqui eu tenho uma atividade em backlog. Basicamente, a conexão com o SAP nesse momento foi só de buscar o usuário. Cliquei dentro do card, ele já habilita também a aba de anexo, onde eu posso anexar a especificação funcional, técnica, cenário de teste. Quando eu migro o card de backlog para desenvolvimento, aí começa todo o trâmite com o seu SAP. Então, ele vai começar aqui no processo. Ele tem a visão do seu SAP GUI, então eu cadastro a visão dentro do portal, então ele já faz a interpretação dos seus ambientes. Então, dev, que é a produção, então nesse momento ele vai criar request em dev. Eu posso tanto criar a request de workbench quanto a request customize. Então, todo o processo de transporte é feito pela ferramenta. A preocupação do desenvolvedor e do funcional é a parte de configuração e desenvolvimento. Todo o trâmite de infraestrutura, de criar request de cópia, alocar objeto, é tudo feito pela ferramenta de forma automática. Então, nesse caso, eu vou criar uma request de workbench. Ele já migra o card para desenvolvimento. Cliquei no ícone em requests, ele já alocou uma request dentro do ambiente. Ele cria, basicamente, a descrição com módulo, tipo da request, nesse caso o workbench, a demanda e a descrição da demanda. Então, aqui o desenvolvedor já pode começar a sua atuação, fazer o desenvolvimento, ou caso tivesse sido uma request de customize, o analista funcional iniciar a configuração, a ferramenta ela faz automaticamente a SCC1 diretamente no ambiente, então não tem mais a necessidade de migrar o dado mestre de um ambiente dev para o outro, a ferramenta já faz isso de forma automática. Então, vou exemplificar aqui com desenvolvimento para a gente mostrar a parte de avaliação de qualidade. Então, gerei um desenvolvimento ABAP dentro do ambiente da QA Metric. Ele está atrelado à request que foi criada pela ferramenta. Nesse momento, iniciei o desenvolvimento, fiz os testes preliminares dentro do ambiente de desenvolvimento. Eu posso gerar uma versão de teste, ele vai gerar uma request de copy e vai transportar para o ambiente, ou já posso também migrar o card aqui para homologação. Ele também vai gerar uma request de copy. Então, vou migrar o card, vou selecionar um ambiente de qualidade. Aí começa todo o ciclo de avaliação dentro do ambiente. Ele vai avaliar se a demanda está criada, se tem objetos inativos dentro dessa demanda, realiza todo o ciclo de avaliação de qualidade do delta do código, então somente daquela versão.
e após a avaliação ele me retorna se tem débito técnico ou não. Então, nesse caso aqui, ele retornou que ele tem débitos técnicos, então ele tem a oportunidade de melhoria dentro do código. Então, o que ele identificou? Basicamente, eu tenho um select sem cláusula where, select asterisco, tratamento de size BRC não realizado, e assim sucessivamente. Quando eu clico na linha, ele tem uma informação porque esse tipo de essa não execução do comando é degradadora do ambiente. Então, por exemplo, esse caso ele não foi colocado um where dentro de um select. Quando eu clico na linha em ações, na verdade, ver código, eu tenho exatamente o código que foi desenvolvido e a linha pontuada de melhora do código. Então, aqui nesse caso, ele citou que ele está com acesso de banco, ele está fazendo uma modificação no banco de dados dentro de um loop. Então, um comando que vai gerar uma lentidão para o teu ambiente. Então, eu tenho todas essas informações aqui, linha a linha, por demanda e qual débito técnico. Nesse caso, eu tenho duas opções. Ou corrijo esse débito, gera uma versão de teste automaticamente, essa lista vai sumir, ou solicito a aprovação do responsável de qualidade. Então, vou seguir aqui com a solicitação de aprovação. Então, posso selecionar um ou todos os itens. Então, clique em justificativa. Então, nesse caso aqui, estou com o caminhão parado, faturamento parou, preciso pagar uma nota, é uma coisa que do calor do momento, por algum motivo específico, não tenho tempo de corrigir. Então, coloca essa informação aqui na justificativa. Vou colocar um exemplo aqui, faturamento. Salvei e envio para o gestor. O gestor vai, toda a troca de comunicação do QA DevOps é feita por e-mail. Então, o gestor vai receber o e-mail ou aprovação ou recusa. O desenvolvedor também vai receber esse e-mail citando se foi aprovado ou não aqueles débitos. Um momentinho para ele gravar. Como o meu perfil está como avaliador de qualidade, gestor de qualidade, eu consigo visualizar, mas no caso o desenvolvedor não tem esse botão aqui para visualizar e aprovar os seus débitos. Então, clicando em ações, detalhes, o avaliador de qualidade tem a mesma visão, somente com uma informação a mais. Ele tem todo o histórico de mensagem. Então, tudo que foi trocado de informação entre o desenvolvedor e o avaliador de qualidade, o gestor, fica gravado aqui e isso também fica em relatório. Então, o Oscar aprovou uma solicitação. Isso vai tudo dentro dos relatórios para depois a parte de gestão realizar a análise do que foi aprovado, do que foi reprovado. Então, a gente tem todo esse histórico gravado em banco. Então, nesse caso aqui, eu vou aprovar. Então, foi aprovado, vou finalizar. Nesse momento é feita uma nova análise de qualidade da ferramenta, porque nesse interim pode ter tido novos códigos entre o tempo da solicitação e aprovação, então a ferramenta faz uma nova análise. Se nada foi gerado a mais de débito técnico, automaticamente essa demanda ela é migrada para homologação e uma request copy é gerada. Então, voltando aqui em demandas. Então, ele está realizando o processo de avaliação de qualidade. Observação: caso não tenha nenhum débito técnico na demanda, automaticamente o card vai para homologação e pode seguir os trâmites de teste, validação funcional da área de negócio e depois transportar para a produção. Como tinha um débito, ele sinaliza que tem uma oportunidade de melhoria no código e após as correções ou solicitação de aprovação, esse card ele vai diretamente para o ambiente de homologação.
Então, a demanda está em homologação, então agora está para a área de negócio validar. Foi encontrada alguma inconsistência no código ou na configuração em homologação, eu consigo gerar as versões de teste. Então, está habilitado aqui também a homologação. Seguimos com os testes, tudo validado pela área de negócio. Agora entra no processo de transporte produtivo. Então, migrei o card de homologação para produção. Seleciono o ambiente. Automaticamente, se o cliente está configurado com gestão de mudança da QA Metric, ele habilita essa tela ou libera o card para o time de base fazer o transporte, que somente um perfil específico consegue fazer o transporte produtivo. Então, vou criar, no caso, está configurada a mudança. Então, é necessário preencher algumas informações, exemplo, título da mudança, a descrição da mudança, o porquê eu estou realizando a mudança, eu estou realizando a atualização do ambiente na Jales, qual o motivo de subir essa demanda, o tipo de transporte. Então, temos N formas de transporte para o ambiente produtivo. A primeira, manual. Manual é após aprovação. O time de bases recebe um e-mail e o card fica disponível para executar esse transporte de forma manual. O emergencial, após a aprovação, essa request é transportada diretamente para o ambiente. Janela de transporte. O cliente pode criar escalas de transporte, ou seja, ele pode definir que o transporte produtivo ocorre segunda-feira, das 19 às 20 horas, na quarta, das 18 às 19. Automaticamente, a ferramenta, através da data atual, consulta a janela e verifica qual é o próximo dia e hora que vai ser feito o transporte. E por data planejada. Então, o cliente define data e hora que vai ser realizado o transporte. Então, após a aprovação, é feito o transporte de forma automática. Casos que precisam ser pós-horário, alguma atualização no faturamento, que tem que ser após o horário comercial, o cliente define a data e hora, automaticamente é feito o transporte. E todas essas informações são avisadas via e-mail. Todo mundo que está envolvido no card recebe todos os status. Quando a GMUD foi criada, se ela foi aprovada, se ela foi reprovada, quando ocorreu o transporte, qual o tipo do transporte, se teve algum erro no transporte, todo mundo é comunicado. E caso seja necessário, se ocorrer algum erro no transporte, a gente também consegue fazer integração com a API de sistema de chamados, para comunicar o cliente também de uma outra forma. Então, vou selecionar aqui o tipo manual. Ele tem um campo de risco, onde eu defino caso tenha algum risco em relação a esse transporte, e aqui, caso tenha um risco, o campo é obrigatório de plano de prevenção. Não vou selecionar nenhum risco, e aqui o plano de retorno. Exemplo, transporte de request corretiva, ou também voltar à configuração X, refazer a configuração Y para voltar ao cenário original. Aprovadores. Temos algumas formas de modelo de aprovação. Então, a gente tem um workflow que faz todo esse ciclo. Podemos fazer por módulo. Então, podemos definir por módulo de MM, quem aprova é o Thales, módulo de SD, quem aprova é o Wesley. Podemos também definir por escalas, por níveis de aprovação. Então, exemplo, o departamento de tecnologia é o primeiro aprovador, depois ele cai para a área de gerência e depois para a área de diretoria aprovar. A gente consegue fazer toda essa ligação através do workflow da própria ferramenta. Anexos. Nós temos aqui também a parte de plano de cutover. Então, você pode definir o plano de cutover e subir na ferramenta. E o pós-implementação, que deve ser feito após o transporte daquela request ou daquelas requests, tanto de workbench quanto customized. Precisa ativar uma fórmula, precisa rodar um relatório para funcionar tal aplicação. Então, aqui também tem os campos. Vamos seguir com a criação da mudança. Então, a mudança foi criada. Como eu estou como aprovador, eu consigo visualizar aqui em aprovações. Então, tenho a demanda aqui gerada. Lá está o status da GMUD, está em análise. E o status do aprovador está aguardando a aprovação.
Clicando em ações, eu consigo visualizar todas as informações que o solicitante preencheu. Então, eu tenho toda a informação do título da mudança, qual a descrição da mudança, qual impacto ela vai ter no meu ambiente, qual tipo foi selecionado, se tem algum risco ou não de eu transportar essa request, quais os aprovadores, no caso tem um departamento de tecnologia, então aqui está o Renato e o João como aprovador, dentro também do parâmetro de configuração de aprovadores, a gente pode definir que para aquele departamento, primeiro que aprovou, ele já passa para o próximo ou segue para o transporte. Tenho as informações de anexo e pós-implementação para eu ter. Então, aqui eu tenho exatamente o que o solicitante preencheu para eu decidir se eu aprovo ou não essa mudança. Cliquei em aprovar, tenho que justificar essa mudança, porque eu estou aprovando. Após a aprovação, ele inicia o ciclo de liberação das requests. Então, ele vai liberar a request de Workbench e a request de Customize, caso tenha. Então, nesse momento aqui, a gente finaliza todo o processo. A gente não pode mais incluir nada dentro daquela request. Então, a demanda ela foi aprovada. Então, aqui ela está com o ícone aqui aguardando o transporte em andamento. Então, ela depende de uma atividade manual. Então, aqui no caso do time de base, selecionar a demanda e até a aba requests. Então, aqui habilita o botão para esse perfil específico. Request está liberada, cliquei em deploy produtivo. Ele vai fazer toda a atualização no ambiente de produção. Pessoal, alguma dúvida em algum ponto específico? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo até o momento. Então, agora ele finalizou o transporte. Ele só vai carregar aqui a ferramenta. Então, eu consigo... Esse card ele já sumiu da lista. Desculpa, do Kanban. A gente consegue visualizar ele em lista. Então, clicando em ações editar, clicando em aba request, eu consigo ver que ele foi transportado. Eu tenho a mesma visão da STMS, então eu consigo ver aqui todos os status de transporte. Dentro de histórico, eu consigo ver o timeline daquele card. Desde quando foi criado, por quem foi criado, quando startou o desenvolvimento, quando foi homologado, quando foi liberado para o transporte e quando foi concluído. Então, tem todo o ciclo de vida daquela demanda. E observação, quando eu migro o card de homologação para produção, a gente tem uma funcionalidade que faz avaliação de risco. O que seria, né? Ele avalia se faz um cross-check nos objetos. Se tiver algum objeto pendente no transporte daquela request que pode causar um dump produtivo, a ferramenta sinaliza e diz qual é a request que está pendente que precisa ser associada. Então, ele também faz toda essa gestão de análise de cross-check no ambiente de produção. Dentro do que é a DevOps, nós temos todos os dashboards informativos da ferramenta em relação a retrabalho, análise de código, gestão de mudanças criadas, por tipo, por departamento. Temos a timeline dos cards. Então, quanto tempo um card demora de dev para homologação, quanto tempo de homologação para produção e assim sucessivamente.
como está o ambiente agora em relação às pendências? Então, quantas demandas eu tenho em backlog, em desenvolvimento, homologação, em produção, e quantas foram concluídas? Dentro de Gemood, a gente tem por tipo e por departamento. A gente tem uma visão geral aqui do saving da ferramenta. Então, quantas linhas de código foram analisadas dentro do ambiente? Quantas Gemoods foram criadas? Quantas requests de cópia foram transportadas? Quantos transportes produtivos foram gerados? E também uma visão do saving global da ferramenta em relação à atuação dela no seu todo. Dentro de academia, nós temos todos os treinamentos da ferramenta, como criar um card, como configurar o seu acesso, como fazer o gerenciamento credencial, criar uma demanda, como funciona cada etapa das colunas do card, tipo de visualização, monitor de qualidade. Temos também treinamentos em relação à BAP, então, processo de conceito de banco de dados, conceito de performance, arquitetura, princípios de banco de dados, estratégia de acesso. Então, tudo que é voltado à performance, a gente tem treinamentos na ferramenta. O treinamento aqui que tem maior tempo tem 13 minutos, a média é 3 a 5 minutos cada treinamento. Temos todo o processo de documentação da ferramenta e o ciclo aqui de gestão de mudança, onde nós fazemos todo aquilo que eu exemplifiquei de configuração de Gemood. Então, tem um e-mail que vai receber todas as informações, tem e-mail que vai receber por etapa da mudança e também todo aqui o processo de criação de departamentos, onde podemos criar todos os departamentos, dizer que ele é obrigatório ou não, podemos vincular ao módulo SAP e também definir os níveis de aprovação por departamento. Então, no caso, se eu tivesse 2 departamentos de tecnologia e diretoria, poderia indicar aqui que tecnologia é o nível 1 e diretoria é o nível 2. E também atuamos com sistemas externos de mudança. Então, já temos integração nativa com o ServiceNow e também a ferramenta lá trabalha com SSO, com Microsoft AD. Senhores, o que eu tinha em relação à apresentação da Marcos, fica à vontade. Você queria fazer uma pergunta. Sobre relatórios, vocês conseguem gerar relatórios aí, por exemplo, das requests que foram levantadas por período, por módulo? Como que funciona aí a filtragem nos relatórios? Isso, nós temos relatórios de requests. Então, aqui a gente tem, por demanda, o número da request por departamento. E também, caso precise de um relatório que a ferramenta não tenha, também é tranquilo da gente atuar. A gente tem uma ferramenta de BI. Então, dependendo da informação, é bem tranquilo a gente montar um relatório específico para Jales. Ok, obrigado. Renato, eu tenho não uma dúvida, mas sim um pedido. Você conseguiria abrir novamente, por gentileza, a guia Code Review? A de demanda? Não, a guia de revisão de código, Code Review, abaixo de gestão do risco. Ah, tá. Então, aqui na parte de Code Review, seria a gente configurar etapas antes do final da homologação, que deve ser passado por um analista de qualidade. Então, pós-avaliação de qualidade, alguma coisa que se remete ao negócio. Então, a pessoa pode vir aqui configurar essas etapas, que aqui no ambiente ele está desativado. Mas aqui a gente consegue, por exemplo, né, sei lá, validar que o teste unitário foi criado, exemplo. Então, aqui é uma etapa não dinâmica, né? Que a pessoa tem que avaliar se isso foi feito ou não dentro do código. Entendi, então aí tá mais para uma etapa de Quality Assurance mesmo do que para
uma etapa automatizada. Entendi. E o que a gente fala em avaliação de código a gente analisa os seus comandos realizados ou se as práticas criadas estão de acordo com as práticas da SAP. Em relação à performance, nesse sentido. Ali o code review seria a nível de negócio, né? Se foi feito de acordo com a especificação. Uma segunda pergunta. Você pontuou que já existe avaliação automatizada com base nas informações que são providenciadas pela SAP. Daria para a gente fazer, por exemplo, criar nossas regras também, além das que já estão dentro da ferramenta, a gente ampliar. Eu quero que valide estes campos também. Esses campos não, este modelo de codificação também. Então, eu poderia parametrizar ou eu teria que utilizar exatamente os que já estão dentro da ferramenta? Isso, nós temos mais de 97 regras, nós temos regras criadas por nós também. Então, vai depender das regras, tá, Vinícius? Que forma, a que nível que você quer chegar de análise que a gente consegue implementar, mas aí é um desenvolvimento. Nós temos classes nossas que realizam avaliação, por exemplo, nós temos classes específicas daqui a Metric, em relação, por exemplo, a comando for entries, a teste unitário, a quebra de teste unitário. Então, se o desenvolvimento é realizado orientado a objeto, a gente consegue validar se as classes de teste foram criadas. E se elas foram criadas, qual o percentual de cobertura foi feito. E também se houve alguma quebra no teste unitário de forma automática. Então, exemplo, foi criado, sei lá, uma classe, um método que valida masculino e feminino. Aí a classe de teste unitário, ao invés de você preencher M ou F, você preencheu masculino. Exemplo aqui bem simples, né? Ele vai rodar essa avaliação, ele vai ver que o campo só aceita um caractere e vai te dar o retorno que teve quebra de teste unitário. Isso de forma automática na ferramenta. Isso daí é uma classe que nós criamos dentro da Engine. Aí, dependendo de uma regra que você precisa, a gente verifica se tem no booking, entende a complexidade dela e define contigo a construção ou não, né? Dependendo do nível de avaliação. Perfeito. Não tem mais nenhuma pergunta. Ficou muito bem explicado. Obrigado. Essa ferramenta, ela é disponibilizada como um SaaS, somente SaaS, ou ela tem também uma versão para a gente poder trabalhar com ela dentro do ambiente? Ela é somente SaaS, tá, Wesley? Então, ela é uma plataforma que está hospedada dentro da Azure, só que ela tem um ciclo do add-on ABAP instalado no seu ambiente. Só que a forma de faturamento dela é via SaaS mesmo. Certo. No caso, ele é licenciado por usuários que vão manipular ali no dia a dia. Como é que funciona a questão do custo dela? Como é que seria isso? Sim, o licenciamento dela é para usuários ilimitados. Então, a gente tem um valor fixo por independente da quantidade de usuários que estão utilizando a ferramenta, e a gente tem um custo de implantação. Nesse caso aí, Wesley, só para complementar, se a gente tiver a oportunidade, eu agradeceria muito para a gente mandar uma proposta para você. Você vai ver que na proposta até tem outras faixas de faturamento de usuários, tá? Só que, assim, não adianta, porque você vai precisar ter usuário limitado, porque você vai ter que botar os funcionais, né? Às vezes, ter o próprio usuário para fazer uma aprovação, alguma coisa. Então, e a Sim. diferença de preço não é muito real, mas quando você tem uma unidade de negócio bem separada, um negócio bem separado, que você vai fazer uma gestão ali, vale a pena, senão melhora isso. Mas é legal falar que tem as outras faixas, porque senão daqui a pouco você recebe uma proposta, pô, você não falou que tinha as outras. Tem, mas elas são restritas a um universo muito pequeno de empresas, tá? Sim. Não, eu fiz essa pergunta até para poder entender, porque a nossa preocupação com esse tipo de ferramenta, né, a demanda que ela vai atender é justamente a gente manter a governança do ambiente, visto que nós utilizamos muitas consultorias, né? Então,
por vezes aí a gente tem ali inúmeras pessoas trabalhando, desenvolvendo no ambiente, né? Nós aqui acabamos que ficamos mais naquele papel de, né, transportar a request, mas aí seria realmente trazer mais qualidade para o código, né? Todas as outras etapas são muito importantes. O Marcos é nosso responsável por gestão de mudança em outros processos aqui. Então, a gente poder também implementar a gestão de mudança, né, baseado ali na questão de request no SAP, seria muito bom para a gente, ainda mais agora que nós estamos indo para esse cenário do S4, que é uma problemática de operação do RISE, né, então a gente sabe que, né, sob domínio da própria SAP, a gente tem ali prazos diferentes, a gente tem, né, toda uma dinâmica a ser seguida que a gente vai precisar se readaptar. E a gente precisa se readaptar na origem, né, aqui, no nosso dia a dia, não só, né, com problemas que possam ocorrer e tudo mais, mas o nosso processo de evolução dentro do ambiente precisa ser desde o início, né, desde ali Então, quando vocês apresentaram, eu achei bastante interessante, por isso que eu quis reunir esse time aqui imediato, porque, assim, a gente tem a proposta lá de acesso para poder fazer em cima dos códigos Z, mas eu queria ver também a possibilidade, talvez, né, Vinícius, da gente fazer uma POC, da gente colocar aqui o pessoal para testar e, né, porque necessidade de uma ferramenta como essa é certeza que nós temos hoje. O que eu acho que a gente poderia fazer é te mandar uma proposta completa, que eu sei que vocês têm os valores lá do assessment, e o valor é aquele mesmo, tá? 15 mil reais. Mas esse é o valor do assessment, né? Ele roda uma vez, é 15 mil reais por ambiente, tá? Ele roda uma vez, te dá o relatório, te dá o diagnóstico do que tem, e aí você, em cima daquilo, vai poder ajudar. Isso já seria um enorme adianto para essa migração do SCC para o S4, tá? Isso aí já seria uma maravilha para você arrumar tudo ainda, né, no SCC, se fosse o caso, se der tempo, né, e já levar otimizado para o S4. E a gente manda a proposta da suíte também. Cara, a suíte é assim, ó, ela tem um custo de implantação e depois ela tem uma mensalidade, mas o valor é muito, muito baixo, tá? Então, eu acho que seria legal a gente mandar esses valores, e aí o assessment está incluído, né? O assessment está incluído no setup da suíte. Se você contratar só o assessment, beleza, é só o assessment, a gente roda, te dá o diagnóstico e beleza. Se você contrata a suíte, a gente roda também, porque, como o Renato explicou, ele roda sobre o delta, né? Então, a gente precisa ter uma avaliação primeira para poder identificar todos os débitos que possam haver, para que depois, quando alguém codificar alguma coisa, ele possa validar o delta do que foi codificado, e não tudo outra vez, né? Então, para codificar um delta, tem que ter um início, né? Então, ele roda o assessment é executado, e depois, né, você faz o acompanhamento para a suíte. Então, é bem tranquilo. Eu acho assim, ó, fica esse critério, tá? Como você preferir, mas acho que se a gente mandar uma proposta completa, a gente manda uma proposta só do assessment, do assessment, uma proposta da suíte toda, e aí a gente conversa em cima disso. O que você acha? Pode ser, pode encaminhar as duas separadamente, porque a gente pode tratar Sim. o assunto junto ou separado, como você falou. Hoje a gente segue uma ou só com assessment ou talvez já com a proposta de trabalho definitiva, né? Tem muita gente que está usando também uma estratégia, às vezes tem dificuldade de aprovação, né? Diretoria, orçamento, né? Então eles rodam o acesso, pegam a quantidade de problemas que tem, né? E aí mostram, conseguem provar mais fácil com a diretoria para, olha só, que tem lá e agora a gente vai parar de ter se a gente contratar, né? Então, também é um caminho, tá? Também é um caminho legal que tem algumas empresas que executam. Pra vocês terem uma ideia, a gente rodou essa validação inicial num cliente agora há pouco tempo. Pegamos uma quantidade enorme de problemas e tinha um programa que ele dizia que tinha um problema de performance gravíssimo lá. Só neste programa a gente achou 102 débitos técnicos. 102, num programa. Né? E aí, com certeza, isso resolvido, o programa vai ter uma performance diferente, né? Então, assim, são coisas que são importantes de avaliar. A gente manda para você essas duas propostas separadas, certo? Bem separadinho.
e aí você avalia isso e a gente volta a conversar, cara. Não, tranquilo. O nosso time aqui vai também conversar internamente, né, sobre o que vocês apresentaram aí. Vou pedir o Jonathan para poder assistir aqui, né, tudo que foi Claro. apresentado. E aí Claro. pode ter certeza que a gente entra em contato para a gente, né, seguir ali com pelo menos a questão do assessment. É certeza que para a gente vai ser bastante estratégico. Com certeza que sim, cara. Com certeza que sim. Tá bom? Mais Combinado. alguma coisa aí, Angela? Acabei caiu a luz aqui no meio da. Mas consegui retornar. Não, acho que é isso mesmo. Já fizeram os combinados, né? Eu vou tocar aqui com os meninos. Enfim, o que vocês combinaram, a gente volta a conversar. E agradeço, né, a atenção de vocês, a disponibilidade. E se precisar de qualquer coisa, tem os nossos e-mails ali também para chamar. Tá ok, pessoal. Muito obrigado, Gente, viu? muito Obrigada, obrigado, gente. pessoal. Tchau, Muito tchau. obrigado por tudo. Valeu, pessoal. Boa tarde. Muito obrigado. Ângela, Obrigado. Até mais. ela já saiu. Tá bom. Um Até mais, abraço. tchau. Tchau.